Um segundo aspecto que influencia os erros de arredondamento é a forma como os números são representados em computador. E na maior parte dos computadores, os números com parte decimal, os números decimais, são representados no formato de vírgula flutuante. Em inglês, floating point, e só por curiosidade é daqui que vem o nome float, usado em Python para o tipo dos números decimais. E, de uma forma abreviada, o que é isto da vírgula flutuante? A ideia é, ao representar um número decimal, não se atribui uma quantidade de memória fixa para representar a parte inteira e uma quantidade de memória fixa para representar a parte decimal. Não se faz assim. O que se faz é, a vírgula pode andar mais para a esquerda ou mais para a direita, consoante o valor do número. Qual é a vantagem disto? É que se o número for muito grande, então a parte decimal, por exemplo, até quase no limite se poderia considerar que era desprezável e por isso usa-se mais memória para representar a parte inteira. Qual é a vantagem disto? É que conseguimos representar números maiores com a mesma quantidade de memória. Se o número for muito pequeno, faz-se o contrário. Então, a parte inteira até pode ser zero, como é o caso, por exemplo, no caso do número que tínhamos anteriormente, o 1/3, 0,333, a parte inteira é zero. Portanto, se estivéssemos a atribuir uma quantidade de memória fixa para representar a parte inteira, esta memória, no caso deste número, era completamente desperdiçada porque a parte inteira é zero. O que é que se faz em vírgula flutuante? A vírgula anda para a esquerda, usa-se menos memória para representar a parte inteira e mais memória para representar a parte decimal. Qual é a vantagem disto? Podemos, no caso deste número, representar mais 3 dos infinitos 3, e com isto cometer um erro de arredondamento menor. Conseguimos, na prática, representar números mais pequenos com a mesma quantidade de memória. E, portanto, isto é um standard, quase todos os computadores usam a representação no formato de vírgula flutuante, e a grande vantagem é essa, é que com a mesma quantidade de memória conseguimos representar números muito maiores e muito mais pequenos. Mas isto tem um problema no que diz respeito aos erros de arredondamento. É que os erros de arredondamento, é aqui a última frase deste parágrafo, os erros de arredondamento passam a ser dependentes da grandeza dos números, porque da grandeza dos números depende quanta memória é usada para a parte decimal e para a parte inteira. E, portanto, de certa forma, perde-se o controle dos erros de arredondamento. Deixamos de ter uma regra fixa que nos permitiria dizer qual é o arredondamento que se comete em cada número. Deixamos de ter essa regra fixa e, na prática, passa a ser muito difícil perceber qual é o erro de arredondamento cometido na representação de cada número, porque a quantidade de memória usada para representar a parte inteira e a parte decimal de cada número depende do valor do próprio número.